Gente, então Janete todo mundo conhece, né? Ela é juíza, né, da Vara de Infância e Juventude, está coordenando o trabalho do Estado, né, nesse trabalho tão profícuo, né? Eu acho que é uma responsabilidade que ela tem, que ela encarou aí. Então hoje ela vai falar para nós sobre depressão na infância e na adolescência. Obrigada, Wilson. Tem um dado importante também, que eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas aos 19 anos eu era militar. E foi quando eu conheci Grégio na escola militar. Então, a caserna é um pouco minha casa, né? E eu fiquei pouco tempo, mas o tempo, quando ele é bem aproveitado, quando ele é bem qualificado, ele tem um significado bem valoroso, né? E aquele período dos 5 anos e poucos meses que eu fiquei, me auxiliaram muito, viu, Grégio? E hoje, na profissão da magistratura, né, há 22 anos como juíza, eu me recorro sempre àquele período da caserna, assim é chamado militar, porque a disciplina e assim, a determinação do militar são qualidades fundamentais para você atingir quaisquer objetivos. E atualmente eu trabalho nessa área da infância e juventude, e como coordenadora das varas da infância do Estado, nós temos um trabalho não só ligado ao adolescente autor de ato infracional, mas principalmente das crianças que vivem nas instituições de acolhimento, as crianças que são vulnerabilizadas. Aí eu achei falar da prevenção e do risco, não só do suicídio, da depressão em si, porque claro que a ausência da prevenção e os riscos que esse público é exposto o tempo todo causa muita depressão e ali o suicídio, né? Nós tivemos alguns casos de suicídio dentro das unidades de internação, e aí eu vou fazer questão de explanar isso. Então, olha que pesquisa interessante. Das centenas de países, né? Nós temos mais de 200 países. O Brasil é o 16º em menções a intenções suicidas. E a idade desse público aqui de intenção suicida é entre 12 e 24 anos. Mas nós temos também um número de crianças. Até 2020, se nada for feito nas redes sociais, nós vamos ser o 3º país nesse ranking terrível da depressão que leva ao suicídio desse público infanto-juvenil. Por dia foi criada uma página de prevenção ao suicídio por esse médico psiquiatra, André Brasil Ribeiro. Então, nessa página do Facebook, ela é acessada diariamente 150 mil vezes. Pessoas dizendo que eu vou me suicidar, alguém vai se suicidar, então pedindo, de certa forma, um socorro. E é interessante saber que, ao final dos 10 na última década, crianças nessa faixa etária também acessam essa página. Então, esse médico, o André, ele diz o seguinte, que é uma glamorização do suicídio. Não sei se vocês viram esse último joguinho de game que eles inventaram aí da baleia azul, e até foi retratado aí por um público de novela, muito interessante. Ele criticou também o que se chamou essa glamorização, porque nas páginas que as pessoas falam do suicídio, ensinam, inclusive, eu recebo muito lá na Coordenadoria da Infância, métodos de como uma criança se enforcar. E assim, tudo em desenho animado, a criança brincando, e assim, é bem dramático. E a gente recebe, quando chega até a nós que trabalhamos na prevenção, isso já está vinculado na rede, e as crianças já têm conhecimento, e há muito tempo já vem, de certa forma, praticando. Tem uma brincadeira que eles fazem nas escolas, que o Wilson, que é médico, vai me socorrer. Eles apertam o corpo um do outro na parede, aí falta o ar, a criança ou adolescente desmaia, dá uma apneia e logo depois ela volta. Sequenciada às vezes, e de repente eles juntam aquele monte de menino em cima de um só, e pode acontecer alguma tragédia aí. Então eles estão fazendo isso direto nas escolas. É difícil para a gente trabalhar na prevenção, mas também é importante falar sobre essa questão, porque
Se é uma brincadeira, é fácil você cuidar. Mas e se a pessoa está efetivamente com um problema psiquiátrico, psicológico, familiar, então é uma questão de saúde e é muito mais do que só um diálogo com esse público-alvo. Então, quais são as principais causas? O aumento de casos ligados à depressão associado a esses fatores biológicos, tem aqueles fatores biológicos familiares com problemas psiquiátricos, familiar, né? Aí é a questão da violência familiar, muitas crianças que são submetidas a tratamento mesmo desumano, crianças que são submetidas, crianças e adolescentes, a violência sexual por parte de pai, padrasto, mãe, irmãos, vizinhos, e fica naquele círculo ali, e a saída para esse público-alvo eu não tenho mais vida, então eu encerro com isso. E social. Nós tivemos um caso só aqui em Vitória, mas basta um caso para ser alarmante. Uma criança, na verdade adolescente, 12 anos, ele sofria bullying diuturnamente na escola. Ele era gordinho, diuturnamente chegou em casa, ele se enforcou aqui em São Pedro. Foi final de 2015. O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, que a lista também, muitos adolescentes tomam medicamentos controlados porque tem alguns distúrbios, e com esse medicamento controlado, junto com o ilícito ou o álcool, potencializa, e eles têm práticas não de suicida para eu vou eliminar minha vida porque é ruim, mas comportamentos que os levam à morte. Facilidade de acesso à informação para a aquisição desse produto, sentimento de frustração dos desejos reprimidos, né? Que aí os adultos também passam por essa questão. O conceito de risco. A epidemiologia usava o conceito de risco essencialmente do ponto de vista biomédico. Isso há mais de 20 anos. Mas agora, nas últimas décadas, esse conceito tem se entendido para o ambiente social e para o comportamento. Essa consideração é importante, especialmente quando se estudam problemas relacionados à adolescência, principalmente na esfera comportamental. O adolescente de hoje é muito criticado, mas das nossas gerações, de todas as gerações, essa faixa etária sempre foi muito criticada, justamente porque é aquele momento que você se desliga da infância, já é infância, mas também não é adulto. A família tem aquele apego, aquele cuidado para com o adolescente que, de certa forma, não aceita mais aquelas regras impostas. E aí é que ele se coloca nos riscos quando não é bem orientado. O outro aspecto a ser ressaltado é a possibilidade do encadeamento dos fatores de risco. Por exemplo, o caso de gravidez na adolescência. A própria biologia de determinadas adolescentes, embora apta a gestar, ela não é apta a gerar um filho saudável, porque às vezes tem algum problema de saúde, ou é muito franzino. Nós temos casos hoje de crianças com 10, 11 anos, meninas grávidas. Há mais ou menos 2 meses eu tive com o pessoal médico, a área médica do hospital das clínicas, e eles estão com uma dúvida, assim, uma questão muito complicada, que é a criança de 10, 11 anos que comparece sozinha ao posto de atendimento hospitalar, pedindo orientação e anticoncepcional. Então, aquele profissional da saúde, pela ética médica, ministra, não ministra, faz o quê? Encaminha para a família? Então, isso é mais ou menos você está assim, num fio da navalha, Se não ministra, aquilo ali causaria uma gravidez indesejada, claro, para a criança, 10, 11 anos, 12, que seja 15. Se ministrar, a família também pode aí depois entrar até com uma ação judicial, criminal contra esse médico, está ministrando uma medicação controlada, e sem a assistência da família. Então nós discutimos muito sobre isso e algumas orientações foram tiradas, uma delas seria não ministrar, é a minha opinião, e paralelamente a isso não é simplesmente mandar a criança embora. Acionar o sistema de assistência social, porque o sistema de assistência social é para isso, todo pronto atendimento
tem esse equipamento de assistente social e psicólogos que faria esse link entre o profissional médico, que precisa dar essa atenção, claro que se for de risco tem que atender imediatamente, toda a legislação vai proteger o médico, né, e o profissional da saúde, mas ministrar uma medicação sem o acompanhamento familiar do responsável, não, isso não é. O estatuto ele proíbe e tem consequências muito graves, né? Teve uma médica que até falou, mas então vou deixar para lá, ficou assim meio revoltada. Eu falei, olha, eu sou obrigada a passar para vocês qual é o fator legal, né? Agora cada um escolhe, depois toda ação tem uma consequência, né? Se a família não se importar, a consequência é nula. Acho que a família se importaria, porque quem, no lugar de um pai e de uma mãe, aceitaria que esse filho, essa filha com 10 anos, tivesse a vida sexual ativa, até porque a gravidez é um dos problemas, né? A gente tem problemas gravíssimos com essa atividade precoce. O conceito de prevenção acoplou-se à ideia de fator de proteção, né? Aquele ou aqueles ligados à prevenção, enfoque relevante para assistência integral à saúde da criança e do adolescente. Aí a questão da criança, mais a gente fala da prevenção com a proteção, porque a criança é o ser de 0 a 12 anos incompletos, né? A lei nossa faz essa separação, embora a legislação internacional ela trata a criatura de 0 a 18 anos incompletos, né? Quando a maioridade penal é até aos 18 anos. Mas aqui no Brasil a gente faz essa distinção. Esses fatores de risco são individuais e ambientais, que basta ser adolescente hoje viver em determinado território para correr riscos graves de vida, né? É risco de morte mesmo, de vida, não de morte. Então, o que é a síndrome da adolescência normal? Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, se não todos, alguns dessas ações nós praticamos. Busca da identidade, tendência do grupo, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, vivência temporal singular, quer dizer, você não quer muito contato singular aqui em relação à família, né? Porque a questão que você quer está no grupo. Evolução sexual, até pela própria mudança do organismo físico. Atitude social reivindicatória, separação progressiva dos pais, constantes flutuações do humor e do ânimo. Essa é normal. O adolescente que vive isso aqui, ele não está com problema nenhum. É natural. O importante é que as escolas, a família e pessoas que lidam com esse público-alvo saibam que essa é uma passagem normal da vida de qualquer ser humano. Essa aqui é o quarto do meu irmão. Nossa, a gente brigava horrores. Ele era super bagunceiro, exatamente desse jeito. A turma, né? Todo mundo quer. E também tem aquela coisa da exclusão. A hora você está no grupo, a hora você está contra o grupo. Natural assim, flutuação do humor tem a ver com a biologia, né? As que são hormonal. E tanto o menino quanto a menina é bastante, né, flutuante a questão do humor. A sexualidade. E hoje, quando a gente fala dessa questão de gênero, esses dias uma diretora lá da Serra, da escola, falou, vamos fazer um grupo de estudo falar sobre gênero. Eu falei, mas vamos chamar alguém com um conhecimento mais profundo para podermos não ficar com achismo num tema que é tão caro e tão importante para a vida da criança e do adolescente, e principalmente para a família, porque a família não quer que a gente introduza determinados temas, e tem que ser respeitado, né? Porque você quer educar seu filho do jeito da sua formação, do que vem da sua vida. Isso tem que ser respeitado, principalmente no ambiente escolar. O corpo está preparado, porque senão não teria engravidado, mas o psicoemocional não está. Nossos avós, pelo menos minha avó casou com 14 anos, teve 14 ou 15 filhos, não sei, nunca sem drama, sem problema nenhum. Porque na época, o adolescente tinha compromissos, comportamentos, mas a população, a sociedade, a família já exigia dele isso.
Então você amadurece psicologicamente além, conforme o ambiente que você é criado. E é assim, né? Às vezes um filho da gente tem um comportamento mais ou menos amadurecido e o do outro não é amadurecido. Mas nesse caso da adolescência, hoje a gente tem esse problema. É um fator também, aí não é só cultural, mas com a mudança de comportamento humano, há 50 anos atrás, a mulher tinha muitas atividades físicas. Então o corpo era muito mais forte, tanto que os partos, em regra, eram partos normais. Não é frescura de não ter parto normal, é porque a nossa biologia mudou muito, né, doutora? A gente fragilizou com a evolução tecnológica. Olha só, aqui perto aqui eu já devia estar andando isso aqui umas 10 vezes. O professor ele andava muito, ele escrevia no quadro, né? E então isso fragilizou muito. Ao invés de ficarmos mais fortes, a gente intelectualizou, mas fragilizou o organismo. Quais são os grupos de referência? A família, a escola, a saúde, a mídia, a comunidade são os principais grupos de referência para qualquer ser humano, principalmente para a faixa etária da criança e do adolescente. A família nuclear é aquela que nós, talvez a maioria aqui, foi criada com pais e filhos. Nem sempre, na atualidade, hoje não é mais assim, né? Faz muitas vezes parte do apego ao passado. Na minha época, a nossa época passou. A gente não consegue mais vivenciar e a gente tem que ter isso em mente. Se nós quisermos trabalhar com a criança e o adolescente de hoje, o jovem de hoje, a gente tem que entender essa alteração cultural. Não foi só uma mudança cultural, uma mudança de comportamento, uma mudança da nossa realidade. Nós temos hoje famílias constituídas por diversas partes, né, daquele núcleo, e é familiar. O pai com uma madrasta e os filhos dela, o pai com os filhos, só os filhos, 2 pais, 2 mães, e funciona quando se respeita e quando as pessoas se respeitam muito bem. Até melhor do que pai, mãe e filhos brigando, drogados, alcoólicos, porque o meu público-alvo não é de filhos com pais homoafetivos. Eles são filhos de pais heterossexuais, que bebem, que usam droga, que fazem miséria. 99% dos adolescentes que estão autores de ato infracional, eles têm essa família aqui, ó. Não juntos, mas foram criados em algum momento por essas famílias. E hoje sofreram o abandono, a violência e a frustração de tentar idealizar naquele homem o seu pai e não era o pai. Tentar idealizar naquela mulher a mãe e não era a mãe que ele esperava que fosse, porque a gente espera muito dos pais, né? Natural que seja assim. Então a família contemporânea, ela reconhece o ser humano como tal. Relações de afeto, diálogo, respeito e compromisso. Pelo menos teoricamente a família contemporânea visa isso. E ela também, né, prima por transmissão de valores. Segundo a psicanálise, quem transmite a lei para o filho é o pai. Se o filho não tem essa figura do pai para dizer, ó, agora chega, ele no movimento social, ele não vai ter limite. Ele vai poder fazer tudo o que ele quiser, porque não tem essa figura que diga, chega. Então, o que é a família? Estruturada, desestruturada, uniparental? Então, são os nossos embates, né? Como uma das referências principais é a família, eu trouxe mais dizendo que a dimensão da proposta da família para o novo milênio, esse que nós estamos vivendo, deve estar direcionada para a construção de seres pensantes, críticos, com instrumentos capazes de melhorar o projeto social. Aquela família que o pai mandava, a mãe trabalhava e os filhos obedeciam, nem a gente aguentaria mais se a gente tivesse que revivê-la, né? Depois que nós passamos por toda essa revolução, a gente também não aceitaria mais voltar lá na infância e ter aquele pai que só ele trabalhava, só ele mandava. E a escola também, que é um outro lugar de referência nossa, principalmente do nosso público-alvo da infância, é o lugar onde você vai ensinar, né, a autonomia.
o crescimento. Aquele professor que só fala, eu sou um professor conteudista, eu fiz a minha graduação de matemática, eu vou ensinar-os a matemática. Não, acabou. Se ele tem essa proposta, ele pode esquecer, ele não vai ser um educador. O professor é um educador, não é? Então a escola ela tem que estar preparada para ensinar, para auxiliar o aluno na sua autonomia, crescimento, assumir as incertezas. Hoje eu dei uma palestra para os alunos da Escola Viva. Maravilhoso aquilo, viu, gente? É a escola de tempo integral que nós tivemos, assim, metade do corpo docente de diversas escolas públicas contrárias a essa implementação. Eu ainda não entendi o porquê. A criança, porque lá na Serra é a partir dos 12 anos, 11 anos, 12 anos já vai. Mas o adolescente vai para a escola o dia todo. É horário integral. E conversando com um aluno da Escola Viva e conversando com um aluno de uma escola regular, a gente percebe nitidamente a proposta de vida de um e a proposta de vida do outro. Hoje, olha as perguntas dos meninos. O que é que você fez para conseguir ser juíza? Isso é interessante para um menino de 12 anos. O menino vai entender de o que você fez. Aí o outro, eu queria ser delegado. Mas por que você quer ser delegado? Eu adoro investigação criminal. Um menino de 13 anos. Ele não falou, eu vou correr atrás de bandido, eu quero matar marginal. Não disse isso. Eu adoro investigação criminal. Isso é científico, né? Isso é a Escola Viva promove isso. E eles estão no caminho, tá? Eles estão promovendo exatamente, além do aprendizado normal das disciplinas, a autonomia daqueles seres. As incertezas, claro, nós que hoje está tão 100% seguro de tudo, do seu futuro, a gente sabe agora, depois de quantos anos de vida, quanto acúmulo de experiência. Gozar a vida, educar para gozar a vida, para a significação, o que você está fazendo, qual é a sua proposta de vida? Para a expressão, né? A convivência, o respeito, o amor, e para se apropriar da história e da cultura, para você depois transmitir, ter o que transmitir. Se você não aprendeu nada, você transmite o quê? De certa forma, transmite, esse é o caminho errado. E a escola, qual é a nova proposta? Eu peguei, assim, Ryan Braga, ele é diretor-presidente da Faculdade Uniamérica, lá em Foz do Iguaçu, e ele é professor também da Federal, do mesmo município. Olha o que ele faz. O que se defende é a absoluta necessidade de acelerarmos o ritmo de mudança dentro das instituições de ensino, visando acompanhar uma nova realidade social já estabelecida. Ele é um estudioso nessa área da educação. Ele está nos ajudando muito para que se tenha a proposição final que o mundo será melhor, com uma educação permanente de qualidade e acessível a todos. O maior desafio está no compromisso que a escola que a escola terá que assumir em relação a resultados. A escola finalmente se tornará responsável. Então, ele é falecido, não? Austríaco, olha desde quando? Professor e escritor. Então, eles puxam aqui, quando o professor fala que ele só está ali para disposto e o trabalho dele é exclusivamente apresentar conteúdo, ele está totalmente fora do nosso contexto. E eu falo para eles o seguinte, nem na nossa geração o professor ele era apenas conteudista. Quantos professores não nos traçaram algum rumo? Foi feito um desmantelamento nos últimos 30 anos, principalmente do professor de escola pública, e eles, em homenagem negativa aos baixos salários, eles também têm uma péssima influência dos seus alunos. Quais são as ações? Né? Não imaginar o outro como conteúdo vazio a ser preenchido com valores daquele que orienta. Lembrar que educadores e educandos têm valores, história de vida e propostas diferentes, inclusive em relação ao exercício da sexualidade. Abandonar critérios morais de julgamento, substituindo-os por outros de proteção ao indivíduo, à sua saúde e projeto de vida. Então, o professor, ele tem que ter esse conhecimento diferenciado. Ele não pode estar apenas com a proposta
de reproduzir o conhecimento. Até porque uma máquina dessa aqui, ó, ela reproduz conhecimento muito mais. Esse computadorzinho aqui tem muito mais capacidade do que todos nós juntos. Então, se é só para transmitir conhecimento, eu falo para os professores, o dia que o aluno abrir mão do contato, ele vai ter muito mais conhecimento do que 50 minutos de aula. A conferência da educação, né, que aconteceu em 1990 na Tailândia, eles tiraram assim, algumas noções básicas sobre o que as escolas deveriam fazer, mais para a escola pública, né? Já é consenso que o desenvolvimento humano deva ser o centro de qualquer outro processo de desenvolvimento e que o desenvolvimento econômico não melhora automaticamente o desenvolvimento humano. É uma realidade. Nós tivemos um desenvolvimento econômico no nosso país enorme nas últimas 3 décadas, mas nós tivemos na mesma proporção de desenvolvimento humano? Não. Nós temos pessoas vivendo aqui na capital do estado do Rio, da região sudeste, analfabeta. E analfabeto com 50, 60 anos não. Analfabeto com 15, com 20, com 30. Todas as idades, você escolhe. E analfabeto é considerado aquele que lê e não entende. Mas eu conheço aquele que nem lê. A moça que trabalhava na minha casa era diarista. Eu pegava um sábado, falei, não é possível, né, você trabalhar na minha casa e você não aprender a ler. E ela era evangélica, eu falei, como é que você vai para o céu, Ana? Quando você morrer, você vai para o céu? Eu falei, vou. Ela disse. Eu falei, tá bom, aí você vai chegar, vai ter uma placa, céu e inferno. Como é que você vai? Qual que você vai escolher? Vamos ler. Então eu peguei, não sabia ensinar, imagina, não tem formação para pedagogia. Mas conversei com meu irmão, alguns amigos, eles me orientaram, me cederam livros, e em menos de 6 meses ela já estava lendo. E se estimulou a ir para a escola. Não ia à escola porque ela tinha vergonha, já com 40 anos, de ir à escola sem saber ler, sem nada. Então, o fator cultural, né, que foi tirado da convenção, cultura são todas as manifestações de vida de um povo, com seu modo de pensar, sentir, pensar, agir e sentir. Essa definição abrange, inclusive, a língua, as tradições, o conhecimento, a ética, a moral de cada agrupamento social. Nós temos uma cultura riquíssima no país, né, dos indígenas, dos quilombolas, do europeu, e assim a nossa mesma, né, já que nascemos aqui. Então, essa cultura, o fator cultural faz parte da educação. Não pode privar um aluno, o professor que ignora. Eu odeio os Estados Unidos, eu não quero nunca nem saber do inglês, eu não quero aprender essa língua. Isso é a pobreza cultural. A cultura, qualquer cultura, tudo que você adquire, você fica enriquecido com isso. Nunca vá lá, né? Eu não gosto de lá, não vou lá, não gosto de frio, não gosto de calor, não vou lá, mas a cultura do país, a cultura da cidade, do seu mundo, ela é importante. Cultura nomeia o papel e o lugar dos adolescentes nas diferentes sociedades. Porque hoje o hip hop está porque é um momento que eles têm de expressão, porque são pessoas geralmente com um nível de conhecimento baixo. Então, ele se expressa através do hip hop com a cultura americana do negro. A adolescência que o Ocidente, nós inventamos, né, se caracteriza pela grande duração, indeterminação, grande carga de conflitos e grosseira sincronia entre a maturidade sexual e a maturidade social. Nós liberamos muito o adolescente para ele ter uma autonomia. Olha, você pode fazer tudo que você quiser, porque você agora é um ser pensante. Mas você não ensinou aquela criança, aquele adolescente a pensar. Como que ele vai amadurecer se não for ensinado para ele? Por isso que hoje nós temos filhos de 30 anos, 40 anos morando com os pais. É uma geração que nós estamos errando na formação deles, né? A gente está errando. A gente precisava pegar um pouco do rigor da nossa e um pouco da maleabilidade da agora e achar um ponto de equilíbrio. Nem tanto quanto nós fomos criados,
mas nem tanto como estamos criando, educando. Por isso há essa crítica, né, à nossa forma de educar, principalmente do latino. O adolescente geralmente ele é julgado através dos preconceitos, enfim, a gente sabe o que é um adolescente. Então, a adolescência tem que, segundo as regras, né, tem que viver isso. É imposto isso como se fosse uma regra. Você tem que viver o sexo abundante, as drogas abundantes, né, as festas abundantes, a mídia o tempo todo, né, influenciando. Olha só, quando eu falei assim que o adolescente, em toda época, ele tem a mesma visão, né? A gente sempre tem uma visão do adolescente, que é aquela criatura desidiosa, aquela criatura imprestável. Olha o que o Hesíodo disse no 8º século a.C. Não vejo esperança para o futuro do nosso povo se ele depender da frívola mocidade de hoje. Todos os jovens são indizivelmente frívolos. Quando eu era menino, ensinava-nos a ser discretos e a respeitar os mais velhos. Mas os moços de hoje são excessivamente sabidos e não toleram restrições. Claro, é porque sempre assim, né? Hoje critica ontem, né? A gente ontem está criticando, só mudou de época. Olha só, isso aqui é Sócrates. Ficou falhando aqui, né? Esse aqui é a fala do Sócrates. Nossos adolescentes, claro que o termo adolescente é novo, né, gente? Ele queria dizer lá, uma criatura que vive a adolescência. Atuais parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade. São desrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças. São propensos a ofender seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade e tiranizam o seu mestre. 400 anos antes de Cristo. Sempre foi assim, né? É da biologia. Lembra que eu falei lá que o adolescente normal é aquele que não fala, né? Isso, daqui a pouquinho a gente vai falar, tá bom, amigo? Então, a imagem pública dos adolescentes não os favorece em época nenhuma. E, portanto, não é surpresa que a visão do público sobre o adolescente seja hostil. Aí, quando a gente conversa, igual eu conversei hoje com esses meninos lá, perguntando assim, fazendo perguntas, questionamentos, interessados em coisas que não são do mundinho deles, você fala, são todos? Talvez em algum momento da vida eles também tenham essa frivolidade. Como nós, em algum momento das nossas vidas, nós também, em algum comportamento, tivemos. Esse professor psicólogo judeu-israelense, esse já é falecido, os jovens vivem num mundo sem passado, não tem história e em seu futuro não há projetos de vida. Ele estava num trabalho sobre educação e intervenção cognitiva, para obrigar os educadores a cobrar dos adolescentes, cobrar dos seus alunos, isso aqui, né? Pensar. O indivíduo, comunidade, sociedade, associação para a prevenção de riscos. Então, o risco da violência, nós temos comunidades muito submetidas à violência, o próprio jovem pratica e é alvo dela, né? A adolescência é uma das fases mais afetadas pela violência, quando ele se desprega da família e vai para o meio, dependendo do meio que ele está inserido, no próprio meio inserido, ele está realmente propenso a essa violência. A violência é a principal causa da mortalidade e morbidade na adolescência. Isso aqui pelas exposições da droga, do sexo e aí vai. Adolescentes não são apenas as vítimas, mas também autores. Lá no meu caso, eu estou na vara da infância e juventude do ato infracional da Serra, metade pratica o ato contra a outra metade que é vítima. Então as agressões são múltiplas, né? São mútuas.
E é um público, ora o público é autor, ora esse mesmo público é vítima. Então, eles não são, né, apenas autores. E aí vai. Conceito de violência, a violência como realidade e atividade humana. Caracterizar a violência como processo, a gente precisa estudar isso aqui para a gente poder proteger a criança e o adolescente. Fazer a diferenciação entre violência e acidente, que aí o acidente também está ligado à prevenção. Lembrar o contraste paradoxal entre o caráter consciente da violência e a baixa consciência social sobre o problema. Nós não temos, assim, a responsabilidade, o compromisso que esse público está exposto. Tem um ditado africano que é muito interessante, que ele fala, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E quando um ser erra naquela aldeia, lá na aldeia bem remota, eles pegam aquele ser, colocam no círculo, o índio, aí colocam no círculo e os mais velhos começam a falar o que aquela pessoa tem de bom. Você auxiliou sua família, você estuda nisso, você trabalha naquilo, você contribuiu com a aldeia em algum momento. E ali, aquele erro daquele ser humano fica tão pequenininho que ele não erra mais. Só com aquele círculo, ele se sente tão envergonhado de estar no meio daquelas pessoas que ele reconhece com autoridade, que modifica tudo. É diferente da nossa legislação, da nossa forma de corrigir, que aí você pega a criatura e pega tudo que ela tem de pior e fala, além disso que você cometeu aqui, que é o alvo do processo, que é o alvo da sua reprimenda, você ainda fez aquilo, aquilo outro e outro que ela pensou em fazer. Por isso que o nosso resultado é negativo. Você imagina uma tribo indígena dar um exemplo desse, né? Não levar em conta apenas critérios estatísticos e numéricos. Hoje é numérico. Nós somos os 16º país em suicídio, em 2020 nós vamos ser os terceiro. E aí? O que nós vamos fazer para impedir que chegue ao terceiro? Julgar com muito critério, muito cuidado, critérios que envolvem gravidade. Ter em mente a negligência como forma de violência. Enfocar a adolescência seguindo a visão do binômio vulnerabilidade e risco-vulnerabilidade. A violência doméstica. A gente precisa muito trabalhar com a violência doméstica. 90% das crianças que estão nos acolhimentos, nos abrigos, elas foram vítimas disso aqui, ó. Ou por abuso, ou por negligência, ou por excesso na sua coição. É uma violência interpessoal, intersubjetiva. É um abuso do poder disciplinar e coercitivo. Um garoto de 12 anos estava no abrigo há 6 meses, não aprendia a ler, não aprendia a escrever, nada, em casa, até que um dia um psicólogo assim, muito delicado para o trato, porque é um psicólogo para 30 meninos, né? Ele conseguiu tirar desse garoto que ele, toda vez que ele tinha dever da tarefa de casa, ele era criado pela madrasta com o pai. A madrasta sem paciência nenhuma, porque já tinha um monte de filho embaixo, antes, depois dele, pegava o livro, batia na cabeça dele e falava, o seu burro, você tem que aprender. O menino não tinha problema nenhum, psicológico, físico, nada, limpinho. Ele não aprendia. Porque foi dito para ele, você é um burro, você não vai aprender. Você segue exatamente a orientação daquele adulto que está te orientando. Por isso do exemplo, né? É um processo de completa objetalização da vítima, reduzindo a condição de objeto, maus tratos. É uma forma de violação dos direitos essenciais da criança e do adolescente enquanto pessoa. Tem na família sua ecologia privilegiada. Como esta pertence à esfera do privado, a gente não consegue entrar lá na vida da família. Teve uma menina, uma adolescente de 14 anos, que cometeu um ato infracional. Aí, quando eu fui fazer o interrogatório dela, eu perguntei, qual o nome da sua família? É mãe e tal, o nome do pai. Espermatozoide anônimo. Ela resumiu. O primeiro adolescente quis confrontar, né?
quis me confrontar. E segundo, ela quis dizer, eu não sou nada. Eu não sou nada, né? Meu pai nem sei quem é, porque minha mãe nunca disse quem ele era. Nem a mãe sabia. Isso é uma violência, é uma agressão. Estava a menina lá, algemada, na criminalidade e tudo mais. A autoagressão e suicídio, quantos nas escolas, eu não sei se é do conhecimento de vocês, de crianças e adolescentes que se mutilam. Tá? A automutilação está uma coisa gigante nas escolas. Volta e meia a gente está sendo chamado para poder falar sobre isso e tem que falar. E falar abertamente. Porque não é para estimular, mas é para cessar e para proteger aquela pessoa, aquela criança. O jovem, pela sua trajetória, pela sua própria condição, desempenha simultaneamente o papel de vítima e testemunha nas atrocidades cometidas pelo adulto contra todas as manifestações de suas experiências. Esse sociólogo. Uso abusivo, riscos, e assim vai. Todo o aborto, em qualquer fase da vida, se ele não é para proteger a mulher, ele causa problemas psicológicos gravíssimos, gravíssimos. Então a educação tem que estar associada à saúde, nessa faixa etária de cuidado da criança também, a cidadania, mas sempre com muito respeito, com muita ética. O Estatuto traz normativa muito importante para todos nós, não só para o direito, mas para a medicina, para a educação, para a sociologia, para a psicologia. Esse foi um fórum também que falou muito coisas que a gente já retratou antes. Então a educação integral, ela precisa visar mais para o ser, né? Mais para o indivíduo, mais para a felicidade do ser. Uma educação para a formação da autoconsciência, dos valores internos, uma educação para a troca de afeto, troca de experiência, para o amor fraterno, para uma liberdade que você tenha exatamente respeitando, né, o outro, e uma educação para a vida passada, presente e futura. Não esquecer jamais que a criança ou adolescente, ele tem uma vida passada e isso precisa ser preservado. Paulo Freire disse, gosto de ser gente, porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabado. Sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. Então, a adolescência é, sem dúvida, o momento por excelência da abertura do grande leque de opções de vida, no qual as fantasias devem ser abandonadas se estiverem fora da realidade, para a execução de um projeto, mas nunca os sonhos, porque sem sonho a gente não vai a canto nenhum. Aí o Bertolt Brecht, que é um sociólogo, dramaturgo inglês, ele é germânico, é alemão, se refugiou por ocasião do Holocausto nos Estados Unidos, escreve fantasticamente sobre essa questão da violência. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violento às margens que o comprimem. Então, a gente fica assim, como que essa criatura se transformou, nasceu violenta? E nós, que temos a graça, né, de conhecer a doutrina espírita, a gente sabe que essa violência ela já vem, que não tem uma vítima, mas isso não nos desonera, não nos exime da responsabilidade, do compromisso de melhorar essa margem, essa violência que já vem do ser. Certa vez eu recebi até de um rapaz que era de religião evangélica, disse assim, quando eu terminei de falar sobre questões de adolescentes, infratores, ele disse, doutor, um dia a senhora vai poder responder uma pergunta que está no Evangelho de Jesus. Que fizeste dos meus filhos que a ti confiei? Não os filhos que você gerou, mas os meus filhos, que não são filhos seus, né? Então, eu achei aquilo tão profundo, que eu falei, não, a gente tem que memorizar isso, porque é verdade, né? A gente não está aqui para cuidar de si só, de si. Sozinho a gente não vai. E a graça da doutrina espírita nos, digamos assim, não é que nos condiciona, nos auxilia a ter mais compromisso,
não é só o compromisso profissional, mas esse compromisso moral, esse compromisso de estar apoiando o seu semelhante, o seu irmão que a gente ainda não reconhece, né? O outro como irmão. Mas se a gente tiver respeito por ele, nós já estamos no caminho aí de responder, né? O que é que eu fiz dos filhos que me foram confiados. Então, em resumo, seria isso. Eu não quis focar muito no suicídio, mas o que leva uma criança ou adolescente a praticar o suicídio, se automutilar, está ligado muito à carência do afeto. Não a carência material, não. A carência do afeto. A autoexposição de violência. Principalmente da violência familiar. Aí a violência familiar não está ligada só na correção excessiva, mas na negligência e na indiferença, né? Porque o oposto do ódio não é, do amor não é o ódio, é a indiferença. Às vezes você até bate, a criança prefere do que ela ser ignorada. Era essa a mensagem que eu tinha para vocês, para nós hoje, no nosso estudo.